A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz e hoje mais uma vez vamos estar aprendendo acerca do livro de Provérbios, hoje capítulo de número 7, onde com certeza iremos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor deseja, tudo aquilo que o Senhor quer e de fato irá nos ensinar, irá nos mostrar por intermédio da sua palavra. Desde o dia 2, vemos aqui aprendendo, vamos tomando posse daquilo que o Senhor, daquilo que o nosso Deus, Ele tem nos ensinado, tem nos mostrado. E ontem eu falava com todos vocês acerca da necessidade de você também se inscrever no nosso canal do YouTube, para poder estar acompanhando e seguindo todas as mensagens de palavras de paz, para nos estar acompanhando em todos os nossos, vamos dizer, momentos, onde vamos estar divulgando, promovendo este crescimento, esse momento de aprendizado da palavra. Então, se inscreva lá, tome posse de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa da palavra de Deus. E hoje, nós iremos aprender sobre o livro de Provérbios, capítulo de número 7. Estou vendo aqui o nosso querido irmão Saulo, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo. Você que vai chegando, já vai curtindo. Não custa nada você dar um joinha, apertar o coração, ou então sabe o que você pode fazer também? Você pode compartilhar, esteja compartilhando com mais pessoas, esteja tomando posse para que mais irmãos, mais irmãs estejam aprendendo acerca da palavra do Senhor. Então você que está chegando como a nossa irmã Midori, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda, minha amada, que Deus esteja abençoando gloriosamente, de uma forma poderosa, a vossa vida. Edna Pereira, nossa pastora, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda também. Pastor Eduardo Mourão, a paz do nosso Senhor Jesus, que Deus esteja nos fortalecendo, nos trazendo grande discernimento e entendimento acerca da sua palavra. Vamos lá aprender mais sobre o que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele quer e deseja nos ensinar de uma forma gloriosa. Lembrando que eu tenho usado uma linguagem mais clara, uma tradução, vamos dizer assim, mais fácil de se assimilar, de se compreender da palavra de Deus. Por isso, quando eu leio, às vezes, difere um pouquinho daquilo que você tem aí como escritura nas suas mãos, da palavra, do evangelho que você possui aí. Mas é a mesma palavra, o sentido é o mesmo, a explicação, ela é a mesma para todos os tipos de linguagem. Tá bom? Alexandre Lima, paz, seja bem-vindo. Então vamos lá. Provérbios, capítulo de número 7, versículo de número 1, diz o seguinte: Meu filho, siga os meus conselhos e grave na memória as minhas instruções. Então aqui nós vemos o autor de Provérbios, Salomão, ele dizendo assim: meu filho, siga os meus conselhos e grave na memória, não é no coração agora, grave na memória as minhas instruções. Por que guarde na memória? Porque é mais fácil de você usar, é mais fácil de você estar meditando, hein, evangelista Hilda? Seguir os conselhos de Deus e gravar na memória as instruções do Senhor é uma coisa muito necessária. É algo muito preciso para cada um de nós que vamos realmente buscando e querendo aprender acerca do que o Senhor quer e deseja nos ensinar. Outra coisa que ele diz no versículo 2 é o seguinte: obedeça os meus mandamentos. Não é só para seguir os conselhos ou guardar na memória as instruções, mas ele falou: obedeça os meus mandamentos e você viverá feliz. Guarde os meus ensinamentos, diz o Senhor, como a menina dos seus olhos. Quando o Senhor fala isso, quando ele diz essa palavra, guarde aí os meus mandamentos e viverá feliz, ele diz, guarde os meus ensinamentos como a menina dos teus olhos. O que Deus estava querendo dizer? É simples, toda vez que a gente pega a palavra de Deus, a aplicação dela naquilo que está sendo dito é muito simples de entendimento. Quando o Senhor fala assim, guarde os meus mandamentos, os meus ensinamentos como a menina dos teus olhos. Como que a menina
dos nossos olhos, ela é guardada. Como que ela é guardada? Você sabe dizer? Você sabe me falar aí como a menina dos nossos olhos, ela é guardada? Sim ou não? Se você sabe, escreva aí, dê a sua opinião acerca de se guardar as meninas dos nossos olhos. Porque é fácil, é de fácil entendimento que o Senhor está aqui nos ensinando. Quando ele fala que nós devemos guardar os ensinamentos do Senhor como a menina dos nossos olhos, Deus está dizendo que quando nós tentamos colocar como preciosa, diz aqui o Alexandre, mas o Senhor está dizendo, quando você tenta colocar o seu dedo no seu olho, a primeira coisa que acontece, você fecha, há uma proteção. Ele está dizendo, devemos guardar os ensinamentos de Deus com a maior devida proteção. Não podemos deixar que os ensinamentos do Senhor se tornem vulneráveis. Do mesmo modo que os nossos olhos protegem e guardam a menina dos nossos olhos, assim temos que ser os guardiões dos ensinamentos de Deus. Ao momento de qualquer que seja o perigo, ao se aproximar, qualquer que seja uma situação de risco, devemos naquele exato momento, devemos naquele exato instante, proteger, guardar. Em Filomena, Vera, você compartilhou com aquela pessoa que eu te pedi? Então Deus está dizendo o seguinte, muitas das vezes a gente erra por deixar vulnerável, por deixar de uma forma, vamos dizer assim, fácil de ser tocada, de ser fragilizada a palavra, os ensinamentos do Senhor. Então Deus já ensinou aqui que nós temos que ser guardiões dos ensinamentos de Deus. Proteger para que ninguém, de maneira alguma, de modo algum, esteja fazendo com que os ensinamentos do Senhor se tornem ensinamentos vulneráveis, fáceis de serem corrompidos. É nossa obrigação. É obrigação minha, é obrigação sua, de fato, estarmos agora guardando e protegendo. Entende isso? Estou vendo aqui minha mãe também chegando, a paz, seja bem-vinda, a bênção, que Deus esteja nos tocando aí de forma poderosa. No versículo 4 ele diz assim, diga a sabedoria, ele fala, diga a sabedoria, você é minha irmã. Ame o entendimento como um parente muito chegado. Olha o que Provérbios está nos ensinando. Devemos dizer à sabedoria, você é minha irmã, ou seja, alguém muito próximo, algo muito, muito íntimo de nós. A nossa irmã, ela é uma parte íntima de nós. É algo que nós conhecemos bem, temos bem intimidade. Então ele está dizendo que a sabedoria ela tem que ser cuidada como algo muito próximo de nós. E nós temos que dizer também que o amor que temos pelo entendimento é como de um parente muito chegado, muito próximo. Então eu não posso andar de largo com a sabedoria e nem com o entendimento. Eles têm que estar muito ligados a mim, muito próximos a mim. Em Vicentina, paz, seja bem-vinda. Então o que o Senhor ensina mais? Ele mostra que quanto mais próximo eu me colocar da sabedoria, quanto mais próximo eu me colocar do entendimento, e quanto mais eu proteger essa sabedoria como a menina dos meus olhos, mais seguro eu também estarei. Márcia Amaro, a paz, seja bem-vinda, minha filha. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós aqui. No versículo 5 ele diz, assim, eles não deixarão você ser enganado pela mulher imoral. Novamente, o Senhor vem trazendo esta faceta desta mulher imoral. E ele usa até uma palavra mais forte agora. Ele fala pela sua prostituta, com suas palavras sedutoras. Olha bem, o Senhor está dizendo que assim, tanto a sabedoria como o entendimento não nos deixará sermos enganados pela mulher imoral e pela prostituta com as suas palavras sedutoras. Quando Deus ele usa esta figura
desta mulher imoral, dessa mulher prostituta, dessa mulher que usa, de palavras sedutoras, Deus está nos mostrando algo aqui muito interessante. Deus está nos revelando algo aqui muito necessário. Deus está dizendo que a figura desta mulher imoral, dessa mulher prostituta, dessa mulher que usa de sedução, Ele está dizendo que nós, enquanto servos de Deus, conhecedores da sabedoria e possuidores do entendimento, temos que estar em todo tempo vigilantes. Não podemos deixar que a nossa vigilância, ela baixe a guarda. Nós temos que estar em constante vigilância, temos que estar buscando o Senhor em todo tempo e a todo momento. Por quê? Olha o que vai dizer o versículo de número 6. Certo dia, diz o autor de Provérbios, eu estava observando da janela da minha casa. Ele estava observando da janela da casa dele o seguinte: eu vi um jovem sem juízo, um jovem que não possuía sabedoria nem entendimento, sem a menor noção do que é certo e o errado, ele diz. Ele vinha pela rua, junto à casa de certa mulher, andando de lá para cá, próximo à casa dela. Era ao anoitecer. As sombras da noite, ou seja, o tempo da noite estava se aproximando e crescia muito a escuridão. A mulher saiu para se encontrar com ele. Ela era bem ousada e com muita malícia tentou provocar o jovem com suas roupas de prostituta. Preste bem atenção no que está dizendo ele aqui. Aquele jovem que não sabia distinguir o que era certo e errado, aquele jovem sem juízo, sem entendimento, sem sabedoria, ele ficou passeando perto da casa desta mulher imoral. Ou seja, ele deu vazão, ele não vigiou, ele até ficou zanzando para lá e para cá em frente à casa daquela mulher como fosse uma presa fácil. E ela, percebendo que era um jovem sem experiência alguma, inexperiente, percebendo que ele não tinha conhecimento do que era certo e errado, ela logo foi para seduzi-lo. Ela era vulgar e atrevida, uma mulher que nunca para em casa. Aquela mulher, diz aqui o versículo 12, ora está na rua, ora está nas praças, ora está nas esquinas, à espreita de homens para ser os seus amantes. Uma mulher bem conhecida das práticas da prostituição. Uma mulher que tinha realmente o hábito noturno, o prazer de sedução. Então o que Deus está nos ensinando aqui? Que a pessoa maliciosa, a pessoa que usa da malícia, como essa mulher, ela vai fazer de tudo para seduzir aquele que é ingênuo. Aquela pessoa que não sabe fazer a escolha do certo e do errado, não sabe distinguir entre duas coisas. O que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que não provém do Senhor. E naquele momento, a mulher que vivia ora num lugar, ora no outro, ela vai fazer algo que vai provocar aquele jovem. Irá provocar ele de uma forma terrível. Olha o que diz aqui, Salomão, ele diz assim, versículo 13, ela se aproximou do jovem, beijou-o e disse muito cinicamente, tenho em casa a carne das ofertas de paz, que hoje preparei no tempo para cumprir meus votos. Por isso, vim procurá-lo e de repente você apareceu. Olha aí, meu irmão Reginaldo, o que está dizendo o Provérbios 7? Aquela mulher, ela seduzindo aquele jovem, e me lembra muito o episódio lá do livro de Gênesis 39, quando José estava na casa de Potifar e a mulher de Potifar, ela vai tentar seduzir José. José não se deixa levar, porque ele tinha entendimento, ele tinha sabedoria, ele guardava a sabedoria, ele protegia a sabedoria como a menina dos seus olhos. Ele não abandonava os ensinamentos do Senhor. Ele tinha os ensinamentos de Deus guardados no seu coração.
ele fazia questão de usar eles como arma. Olha o que ela vai dizer no versículo 16: minha cama está coberta com lindos lençóis de linho colorido, importados do Egito. Minha cama está perfumada com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de carícias até o amanhecer, alegremos das delícias do amor. Aquela mulher estava tentando seduzi-lo, estava fazendo com que aquele jovem, aquele inexperiente rapaz, fosse seduzido pelas suas malícias, pelos seus manjares, pelos pratos que ela havia lhe oferecido. Muitas vezes nós deixamos que a nossa ingenuidade, que o nosso pensamento, vamos dizer assim, de querermos sermos bons demais, atrapalhe a nossa defesa. Aquele jovem, ele estava dando sopa em frente à porta da casa daquela mulher que era terrível. Preste bem atenção nisso. Aquele jovem, ele brincou com fogo. Aquele jovem, ele não vigiou. Por isso que nós temos que ter sabedoria e entendimento para saber nos colocar e nos portar no lugar devido, da maneira correta a qual o Senhor deseja, e Ele quer que venhamos nos portar. Quando aquele jovem, ele vacila, e ele sai um pouco da linha, quando ele foge, verdadeiramente do intento e do propósito de Deus, ele cai na cilada do inimigo. Ele cai na cilada de Satanás. Ele usa aqui a figura desta mulher sedutora, tudo bem. Mas o provérbio está nos ensinando que aquele que tem sabedoria e entendimento, ele se porta realmente de uma forma digna. Ele não vacila. Ele não pode oscilar. Ele tem que ser sábio, porque senão o inimigo ele vai usar de armadilha, ele vai usar de coisas terríveis. Olha o que ela vai dizer ainda, ela vai dizer mais coisa ainda. Ela fala assim no versículo 19: meu marido não está em casa, saiu para uma longa viagem. A mulher vai dizer para aquele jovem: não precisa se preocupar não, meu marido não está em casa, ele saiu para uma longa viagem. Ainda ela vai dar justificativa, ela fala assim: e pela quantidade de prata que ele levou, não voltará antes da lua cheia. Ou seja, ele vai realmente demorar, ele vai passar longos dias. Agora, vamos entender uma coisa. O versículo 21 diz: assim ela seduziu o jovem com as suas palavras e o atraiu com a sua conversa doce e mentirosa. A conversa doce, desejável, agradável, ouvida daquele que não tinha entendimento. E aí o que ela fez? Ela levou ele para dentro da sua casa. Ela transportou ele daquele lugar que ele estava, ou seja, de frente ao seu lar, para dentro da sua casa, e ali ela então o amarrou, ela o aprisionou. Muitas vezes as conversas que nós acabamos nos deixando ser seduzidas por elas, nos levam a uma prisão, nos leva a viver este momento de cadeia, de cárcere. E olha o que vai dizer no versículo 22, imediatamente ele a acompanhou, olha bem, como um boi que caminha para o matadouro, como a corça que cai numa armadilha. Quer dizer, ele se deixou abater por aquelas palavras mentirosas, enganosas. Ele deixou que aquela mulher o seduzisse, ela o seduz, leva ele para dentro da sua casa, mas mal sabia ele que ele estava sendo conduzido para o matadouro, para um caminho sem volta, para um finalizar, vamos dizer, muito triste. Cuidado, gente. Nós temos que ser sábios, entendidos, compreendidos na palavra de Deus, para que ninguém venha nos seduzir, para que ninguém nos conduza para um lugar de prisão, para um lugar terrível. Olha o que Deus está dizendo aqui, que aquele jovem inexperiente, que aquele jovem
imaturo, ele será seduzido, ele vai ser conduzido para um matador de uma forma simples, sem mesmo ele perceber. E olha o que vai dizer ainda: a espera, olha bem, espera apenas a morte. E espera, quando é conduzido para o matadouro, quando é conduzido para a armadilha como a costa, e espera apenas a morte, quando as flechas lhe atravessam o fígado, ou como o pássaro que entra no alçapão, sem saber que nunca sairá vivo de lá. É triste, mas é uma verdade. Por quê? Porque não soube entender o que estava acontecendo. Brincou com o perigo, ficou passeando de um lado para o outro diante da casa da sedutora. Ao versículo 24, então meu filho, diz aqui Salomão de novo, ouça os meus conselhos e obedeça as minhas instruções. Olha Deus falando comigo, falando com você: meu filho, ouça os meus conselhos, obedeça as minhas instruções. Não vacile, não vacile, seja sábio, seja sábia, não omita aquilo que Deus está dizendo para você, não finja, não está ouvindo, não está compreendendo, aquilo está sendo claro. Então, filho meu filho, ouça os meus conselhos e obedeça as minhas instruções. E ele fala ainda no versículo 25, não permita que seu coração se volte para os caminhos dela. Não deixe que o seu coração ele seja enganado por esse caminho sedutor. Não fique pensando nela, nem se aproxime dos lugares que ela frequente. Aqui ele vai ser mais direto e objetivo, né? Tem pessoas que brincam demais. Sabe que o lugar aonde o Senhor, ele quer que você nunca pise, e a pessoa insiste em pisar. Não frequente, nem sequer se aproxime dos lugares que essa mulher, ela frequenta. A pessoa é seduzida pela bebida, então não vai aonde tem bebida. A pessoa é seduzida pela prostituição, então não vá aonde a prostituição é algo comum. Fuja desses lugares, fuja desses ambientes, diz aqui o Senhor. Não permaneça neste local, não permaneça neste lugar, saia deste lugar o mais rápido possível. Ele diz, porque ela já destruiu a vida de muitos jovens. Ela já arruinou com a vida de muitas pessoas. Ele está dizendo, ele deixa aqui bem claro no versículo 26, porque muitos são os feridos que foram derribados, e muitos são os que por ela foram mortos, que perderam a vida por causa dela, por conta dessa escolha insensata, por conta dessa brincadeira sem noção. Ele está falando, olha, porque ela destruiu a vida de muitos jovens, e muitos já pereceram, ou já perderam a sua vida por causa dela. Então, venha ser sábio, não vacile, não desperdice a tua vida, não desperdice o teu chamado, não desperdice o teu ministério, não desperdice o dom de Deus que está sobre a tua vida. Não brinque com coisa séria, não brinque com sedução, não brinque com vaidade, não brinque com coisas que vão te corromper. Leve a sério o que o Senhor está dizendo hoje. Guarda a instrução de Deus, guarda os mandamentos do Senhor no teu coração. Não vacile, meu irmão, não vacila, minha querida, porque muitos são aqueles que são conduzidos e levados à perdição, por não conhecerem a verdade, por não se fiarem realmente no Senhor. Ao versículo 27 ele diz, a casa onde ela recebe os seus amantes, é o caminho que desce para a sepultura. Olha o que ele está dizendo. A casa desta mulher, o caminho desta mulher, a casa dela, é o caminho que desce para a sepultura, o reino dos mortos. Misericórdia.
Quer dizer que é um caminho sem volta. Entrar naquele portão daquela casa, passar para dentro daquela residência, era um caminho sem volta. Muitos jovens se perderam ali. Eu acho interessante que ele usa aqui que muitos perderam as suas vidas, muitos jovens. Porque o jovem, na sua grande maioria, na sua grande essência, os jovens, eles acham que podem tudo, que são donos da verdade, mas precisamos buscar conhecimento, precisamos buscar entendimento, precisamos buscar a sabedoria que vem do Senhor, que vem do alto, que possamos refletir nisso hoje, que possamos entender essa verdade. É o que Deus está ensinando, é o que Deus está mostrando, é o que Deus está falando comigo, está falando com você. Não deixe ninguém roubar a tua coroa. Deixa ninguém, de maneira alguma, tirar de você aquilo que é seu, aquilo que lhe é próprio, aquilo que Deus te concedeu. Seja firme no teu chamado. Seja firme no teu propósito. Não vacile naquilo que Deus tem confiado a cada um de vocês. Brigue, lute, guarde a sabedoria como a menina dos teus olhos. Como nós falávamos aqui no início, quando tentamos colocar o dedo nos nossos olhos, rapidamente os nossos olhos se fecham para proteger a menina dos nossos olhos. Assim tem que ser também cada um de nós, a proteger a sabedoria, a guardar o nosso coração, não deixar que ninguém penetre naquele lugar onde o Senhor tem derramado a sua graça, do seu conhecimento, da sua sabedoria. Amém? Nós vamos agora nos colocar a orar. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele cumpra em nós esta palavra, que não nos deixe de maneira alguma sermos agora envergonhados, que possamos resistir ao dia mau, que possamos viver a diferença a qual o Senhor diz que é necessária. Então curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, é momento de nós falarmos com o Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos na tua presença, com o intuito, o propósito, te louvar, engrandecer, determinar a tua bênção sobre cada lar aqui representado. Como filho do Senhor, queremos guardar as palavras que tem nos liberado. Queremos sim, ó Pai, esconder dentro de cada um de nós os teus mandamentos. Guardar os mandamentos do Senhor é certamente receber a vida. É a minha maior intenção. Manter-nos firmados e alicerçados no Senhor. Queremos proteger a sua sabedoria como a menina dos nossos olhos, com total afinco, com total, meu Pai, destreza, que possamos guerrear, que venhamos batalhar, para que nada venha nos impedir de termos este momento de encontro, este momento de entrega ao Senhor. Fala conosco, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a confiarmos em Ti, a louvarmos ao Teu nome, a fazermos a Tua vontade acima de tudo e de qualquer que seja a circunstância. Fala aos nossos corações de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa. Ensina-nos, ó Deus, a confiar no Senhor acima de qualquer que seja a circunstância, para que em todas as coisas possamos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou, por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Dai-nos o entendimento, ó Deus, para sabermos usar a sabedoria a qual o Senhor tem nos concedido, para não cairmos nos laços do passarinheiro, para não sermos seduzidos pela sedutora, para que possamos resistir no dia mau, para que, vencendo as estratégias do opressor, do acusador, possamos te engrandecer e louvar o teu nome. Fala conosco, ó Deus. Ensina-nos a confiar no Senhor de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa. Faça com que os nossos pés, firmados e alicerçados, estejam sobre a rocha,
e que venhamos nos desviar, meu Pai, do caminho da iniquidade, do caminho do mal, que não venhamos olhar para os manjares e os pratos preparados pelo inimigo, para que não venhamos cair em ciladas, em emboscadas, mas que de uma forma diligente possamos caminhar para o nosso alvo, para a nossa soberana vocação que é Cristo e a nossa salvação. Nos ensina a estarmos alicerçados, ó Pai, na Tua verdade, na Tua palavra, a verdade a qual só o Senhor é capaz de nos ensinar. Alimpa os nossos ouvidos para que possamos escutar e entender os Teus ensinamentos, os Teus conceitos e preceitos, ó Pai, para que assim possamos resistir todo ensinamento errôneo, toda palavra ardilosa e mentirosa do inimigo, para que possamos receber vida no lugar de morte, para que possamos entrar na terra prometida e não na casa da mulher imoral, para que possamos sermos achados filhos e não pecadores, porque rejeitamos já o pecado, anulamos já a vida do pecador que antes dominava as nossas ações e emoções. Hoje somos, na verdade, segundo aquilo que o Senhor descreve na Tua palavra, filhos amados do Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço mais, abençoa, Pai, a cada pessoa, pois te agradecemos por este sábado maravilhoso que o Senhor nos concedeu e já lhe apresentamos mais este domingo a qual o Senhor nos concede, para que a Tua boa, agradável e perfeita vontade se cumpra em nós. É o que eu te peço, desde já lhe agradeço, e que assim, meu Deus, seja feito. Amém e graças a Deus. Diga amém, Senhor, diga graças a Deus. Fica firme, minha querida filha Penha Maria Sanguinete. Que saudade. Deus abençoe a senhora poderosamente. Amém? Meus amados, estamos chegando ao fim de mais um momento de palavras de paz. Mais um momento em que aprendemos e que possuímos do Senhor o ensinamento. Espero por você, logo mais às 8 horas da manhã, na nossa primeira reunião no Ministério Família, ou se você preferir, assim às 7 horas da noite, onde vamos estar trazendo também a palavra de Deus e nos direcionando segundo o seu ensinamento, que sem dúvida alguma é muito bom. Que você, meu amado Chile Oliveira Paz, também minha filha, seja muito bem-vinda, que Deus esteja nos dando força, que Deus esteja nos fortificando em seu propósito, que nada seja diferente daquilo que Deus tem determinado. Que a boa mão do nosso Pai esteja nos guardando, nos livrando, e que Ele ainda esta noite traga respostas às nossas súplicas. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te livre, mas que Ele te proteja debaixo da tua potente mão. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço a todos e viva o Senhor Jesus.